Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond, para mais uma aula sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos começar logo com uma questão do Enem, que é um poema do poeta Oswald de Andrade, um poeta do modernismo da primeira fase, primeira fase modernista brasileira, e o poema intitulado Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manha de sol, o índio tinha despido o português. O primitivismo observável no poema acima de Oswald de Andrade caracteriza de forma marcante o regionalismo do Nordeste, o concretismo pluralista, a poesia pau-brasil, o simbolismo pré-modernista ou o tropicalismo baiano. Ora, a gente está falando de lá 1923, 24, entre 1922 a 1930, ou seja, o tropicalismo surge bem depois, né? O tropicalismo baiano, com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, aquela rapaz Moraes Moreira, então a gente já descarta isso aqui de cara, né? O simbolismo pré-modernista também, ele não é pré-moderno, né? Então não tem simbolismo pré-modernista. O concretismo paulista também é depois, regionalismo do Nordeste não cabe. Ali a gente tem um poema que retrata da chegada do colonizador que se depara com os índios, né? Então o regionalismo do Nordeste também não. Retrata a poesia pau-brasil. Agora, como que eu saberia que aquele texto retrata a poesia pós-Brasil, né? A poesia pau-Brasil. Bem, para isso a gente vai falar um pouquinho sobre o modernismo no Brasil e aí vai se deparar com essa primeira geração e com a poesia pau-Brasil. Vamos falar então um pouco do modernismo do Brasil. Para falar de modernismo, a gente precisa citar o marco inicial, que é a Semana de Arte Moderna ou Semana de 22. A Semana de Arte Moderna, de 1922, realizada em São Paulo no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro, teve como principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música. Mudar, subverter uma produção artística, criar uma arte essencialmente brasileira, embora em sintonia com as novas tendências europeias. Essa era basicamente a intenção dos modernistas. As novas tendências europeias vinham das vanguardas, do surrealismo, cubismo, expressionismo, dentre outros, tá? Isso influenciava os nossos autores modernistas. Mas havia uma intenção, sobretudo, da construção de uma literatura típica, umas artes tipicamente brasileiras, tá? Então, a gente tem essa Semana de Arte Moderna que comemora, ela comemorava o centenário da independência do Brasil. A nossa independência ocorreu em 7 de setembro de 1822, daí a 1922 ser o centenário, comemorava-se isso também. E faz-se uma grande revolução das artes, né? A gente tem inúmeros nomes de ilustres artistas plásticos, músicos, escritores comparecendo à Semana de Arte Moderna. O catálogo da semana apresenta nomes como Gianita Mafaldi, Di Cavalcante, Ian de Almeida Prado, John Grass, Osvaldo Goeldi, entre outros. Na pintura e no desenho, Victor Brecheret, Hildegard Leão Veloso e Wilhelm Hamberg, da escultura. Antônio Garcia Moya e George na arquitetura. Entre os escritores encontravam-se Mário e Oswald de Andrade, que o Oswald de Andrade é o autor do texto que nós vimos há pouco, Menotti de Picquer, Sérgio Millier, Plínio Salgado e outros mais. A música estava representada por autores consagrados, como Villa-Lobos, o famoso Heitor Villa-Lobos, autor do Trenzinho Caipira, Guiomar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. A semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou
com um valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela época. Ou seja, naquele momento ali, ela não teve tanta, assim, aparentemente não tinha tanta importância, não se deu tanto valor a ela, o que posteriormente ela teria uma como é que eu posso dizer, uma contribuição, né, inestimável inimaginável para as artes brasileiras. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comuns a todos, né? Por isso, ela se dividiu em diversas tendências diferentes, todas pleiteando a mesma herança, entre elas o movimento Pau-Brasil, né? Porque você tinha correntes ideológicas diferentes. Então, uma galera tinha e se uniu em harmonia no movimento Pau-Brasil, havia o movimento Verde e Amarelo e o grupo da ANTA, e o movimento antropofágico. Talvez o antropofágico tenha sido o mais radical deles. Os principais meios de divulgação desses novos ideais eram a revista Claxon e a revista de Antropofagia, né? Antropofagia, a origem dessa palavra era o canibalismo, né? Ou seja, antro de homem. Então, era comer a carne humana, comer o homem como um todo. Então, era meio que você pegar e comer o que vinha de fora e só o que está dentro é o que vale, é uma coisa bem radical. A poesia Pau-Brasil, que é o que nos interessa neste momento, tá? O que interessa neste momento, pois nós vimos um texto que a resposta do texto era a questão da poesia Pau-Brasil do Oswald de Andrade. Então, publicada em 1924 no jornal Correio de Man, enfatizava a necessidade de criar uma arte baseada nas características do povo brasileiro, com absurda crítica da modernidade europeia. Além de ter provocado discussões sobre o surgimento da consciência nacional, o Manifesto Pau-Brasil conseguiu atualizá-la, rediscutindo a realidade com uma linguagem novíssima. Tão importante para a poesia modernista, já trazia no seu bojo os germes que gerariam o antropofagismo. O Manifesto Pau-Brasil reivindicava uma linguagem natural, avesso ao bacharelismo e ao pedantismo, conclamava a originalidade nativa. O primitivismo como imaginação, liberdade de espírito, a junção do moderno e do arcaico brasileiro, culminando com uma revolução artística nacionalista, tendo por base suas raízes primitivas. Olha que final interessante, que a poesia Pau-Brasil tendo como base suas raízes primitivas. Por isso que o texto, ele traz o quê? Uma raiz primitiva, traz lá o índio, traz o momento em que o colonizador português chega nas terras brasileiras, a terra do pau-brasil, né? Por isso, por ter em abundância pau-brasil, o nome da nossa nação Brasil, então a gente tem essa base das raízes primitivas, por isso aquele texto, ele é característico da poesia pau-brasil. Então eu sabendo essas questões relacionadas ao movimento modernista brasileiro, eu facilmente acharia a resposta daquele texto do poeta modernista da poesia Pau-Brasil, que era o Oswald de Andrade. Bem, goodbye. Não é mais boa noite nem bom dia. Só se fala good morning, good night. Já se desprezou o lampião de querosene. Lá no morro, só se usa a luz da light. Oh yes! A marchinha Goodbye, composta por Assis Valente há cerca de 50 anos, refere-se ao ambiente das favelas dos morros cariocas. A estrofe citada mostra, a gente tem aqui a questão, né, dos estrangeirismos, e a gente percebe que o cenário que me mostra aqui é que nas favelas eram com luz de querosene, né? De lampião de querosene, e chegou a luz elétrica. Então vamos ver o que refere ao ambiente das favelas do Morro Carioca, a estrofe citada, como a questão do racionamento de energia elétrica, bem como a da penetração dos anglicismos no vocabulário brasileiro, iniciaram em meados do século passado, com a modernidade, associada simbolicamente à eletrificação e ao uso de anglicismos, né? Os anglicismos, os estrangeirismos, atingia toda a população brasileira, mas também como
A despeito disso, persistia a desigualdade social. Como as populações excluídas se apropriavam aos poucos de elementos da modernidade, saindo de uma situação de exclusão social, o que é sugerido pelo título da música, Goodbye. Os resultados benéficos da política de boa vizinhança norte-americana, que permitiam aos poucos que o Brasil se inserisse numa cultura e economia globalizadas, ou o desprezo do compositor pela cultura e pelas condições de vida atrasadas, características do morro, isto é, dos bairros pobres da cidade do Rio de Janeiro. Colocaram a letra B, como a modernidade associada simbolicamente à eletrificação e ao uso de anglicismo atingia toda a população brasileira, mas também como, a despeito disso, persistia a desigualdade social. No texto fica claro que esses anglicismos, esses estrangeirismos e a modernidade que vem chegando, olha, está bem claro ali no texto, a modernidade, o Lampião e tudo mais, mas, lá, nem bom dia, lá no morro, só se cita o morro, então não deixa de citar que, apesar de estar chegando a modernidade, simbolizada pela energia elétrica, pelo uso dos anglicismos, daqueles estrangeirismos ali, persistia, porque eles estavam lá no morro, persistia a desigualdade social, sim. A crônica, muitas vezes, constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da sociedade em que vivemos. Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava, queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. E é assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e é mãe da outra se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante muitos anos, também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Marina Colaçante. Bem, o texto é fabuloso, de uma reflexão bastante séria sobre a questão do abandono de menores de criança nas ruas, Mas, enfim, vamos ver o que será pedido desse texto. No terceiro parágrafo, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. A troca de de pela na determina que a relação de sentido entre menino e rua seja. Ora, eu estou falando de uma questão de preposição. Na e de. De é de. O na é a contração de em mais a. Então, qual é a relação de sentido de menino e rua? A gente tem uma relação de localização e não de qualidade, de origem e não de posse, de origem e não de localização, de qualidade e não de origem, ou de posse e não de localização. Bem, o sentido estabelecido entre menino e rua, ele diz que ali você tem uma relação de localização, ele está na rua e não de qualidade, tá? Ele não é por ele estar na rua, por aquele momento a localização dele, não demonstra que ele é um de origem da rua, Afinal de contas, crianças não nascem da rua, não é? Eles não nascem da rua, da sua origem, de localização e não de qualidade. Para que essa questão seja melhor entendida, vamos ver as relações de sentidos, o que é preposição e quais são as relações de sentido que elas podem estabelecer. Preposição é uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações.
Então, ela basicamente serve para ligar os termos, né? Palavras entre si. Algumas vezes ligam orações. Quando esta ligação acontece, normalmente há uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. Meio que o segundo ele vai estar completando o primeiro. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelece a coesão textual. Olha só, a gente está vendo preposição para responder uma questão da prova objetiva, mas a gente precisa das preposições para estabelecer a coesão textual na nossa dissertação. E possuem valores semânticos são valores de significados indispensáveis para a compreensão do texto. Então, se eu não tenho claro essas relações, eu não consigo interpretar de maneira correta o texto, a não ser que tenha sido empregado uma preposição de maneira errada. Aí compromete a coesão do texto e, consequentemente, irá também comprometer a coerência do texto. Quais são as preposições? Temos aquelas essenciais, né, que atuam exclusivamente como preposições, o ao, ante, perante, após, até, com, contra, de, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás, de, dentro, de, para, com. Aqui tem algumas locuções prepositivas. As locuções é quando você tem mais de uma palavra exercendo a função de uma. Então, mais de uma palavra funcionando como uma preposição. As preposições acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais que podem atuar como preposição, como, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto, dentre outras, dependendo da função dela naquele contexto, ela pode estar exercendo a função de preposição, que é ligar uma palavra a outra. As locuções prepositivas, como eu disse, são duas ou mais palavras valendo com uma preposição, sendo que a última é uma delas. A última palavra da locução, sempre será a preposição. Muito bem. Aí tem alguns exemplos: abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de e seguindo. A preposição, como já foi dito, é invariável. Ela não tem essa de ir para o feminino, para o plural, essas coisas não. No entanto, pode se unir outras palavras e assim estabelecer concordância em gênero ou número. Ou seja, uma preposição essencial, ela não tem masculino, feminino, ela não tem singular ou plural. Mas a partir do momento que ela combina com uma outra palavra, né, combinou com o artigo as, é um artigo feminino e plural, ao, das, aí ela vai me estabelecer uma relação de gênero e número, sim, mas só quando ela combina ou contrai. Quais são as relações de sentidos das preposições? Tem de destino, irei para casa. Olha só, para casa é o destino. De modo, chegou em casa aos gritos. Chegou em casa aos gritos, o modo que a pessoa chegou. Vou ficar em casa, o lugar, preposição em. Assunto, escrevi um artigo sobre a adolescência. É o assunto que eu escrevi. Tempo, a prova vai começar em 2 minutos. Está dando ideia de tempo. A gente sempre precisa ver o contexto, né? O que está sendo escrito, para ver qual relação foi estabelecida. Causa, ela faleceu de derrame cerebral. A causa era ter falecido. Então, está fazendo a ligação entre os elementos e estabelecendo essa relação. Matéria, farei um cartão de papel reciclado. A matéria que será feita, o cartão é papel reciclado. Meio, nós vamos fazer um passeio de barco. Através do barco nós iremos fazer o passeio. Nós, de origem, nós somos do Nordeste. E você? A minha origem é o Nordeste. Conteúdo, quebrei 2 frascos de perfume. Os frascos de perfume, perfume era o conteúdo. Oposição, esse movimento é contra o que eu penso. E o preço, essa roupa sai por R$50 à vista. São relações, olha, mais relações. Fim ou finalidade, vou ao médico para começar o tratamento. De instrumento, escreveu a lápis, poderia ser a caneta. Posse, não posso doar as roupas da mamãe. A autoria, este livro de Machado de Assis é muito bom. E companhia, estarei com ele amanhã. Bem, gente, espero que tenham gostado mais uma vez da nossa aula. A gente se encontra no próximo bloco. Até o nosso próximo encontro.